Fala investidores, bem-vindos ao canal Enriqueça Investindo, o seu canal de investimentos no YouTube. Se não conhecia o canal, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que postarmos no canal. Lembrando que esse vídeo tem caráter meramente educativo e informativo, não devendo ser interpretado como uma recomendação de compra ou de venda para o ativo nele tratado. Hoje falaremos sobre o resultado apresentado pela empresa Taesa no primeiro trimestre de 2021. A Taesa, que está presente na carteira de muitos investidores que buscam dividendos, é uma empresa de energia elétrica, notadamente no segmento de transmissão de energia elétrica, que é considerado por muitos o segmento mais nobre do setor elétrico. E assim o é, por ter as receitas mais estáveis se comparados ao segmento de geração e de distribuição de energia elétrica. Em relação aos resultados apresentados pela Taesa no primeiro trimestre desse ano, verificamos que a sua receita líquida atingiu um montante de 908,4 milhões, valor esse que é 32% superior aos 688,4 milhões do primeiro trimestre de 2020. E em relação ao seu lucro líquido, este atingiu a quantia de 555,9 milhões no primeiro trimestre de 2021, valor 42,1% superior aos 391,2 milhões do primeiro trimestre de 2020. Essa grande variação no seu lucro líquido, que cresceu 42,1% na comparação anual, decorre principalmente dos índices macroeconômicos que foram registrados no período. Só isso foi responsável por um acréscimo de 241,5 milhões no seu resultado. Se vocês observarem atentamente esse gráfico, vocês podem verificar que o IGPM corresponde a 65% da receita de correção monetária e equivalência patrimonial da Taesa, sendo que os outros 35% são reajustados pelo IPCA. Quem é inquilino, geralmente no seu contrato possui o reajuste do seu aluguel vinculado ao IGPM e sabe muito bem o quanto esse índice subiu ano passado. E além de reajustar o seu aluguel, o IGPM também serve para reajustar as receitas de correção monetária da Taesa. E por esse motivo a Taesa conseguiu oferir uma receita líquida na comparação anual muito superior à do mesmo período do ano passado. Essa variação do IGPM é muito favorável à Taesa. Ainda em relação ao acréscimo no seu lucro líquido, a empresa informa que um valor aproximado de 30 milhões nesse acréscimo do lucro líquido decorre das aquisições de São João, São Pedro, Lagoa Nova e da entrada em operação da concessão de Mariana. Também houve um aumento de 17,9% na equivalência patrimonial, o que é reflexo também dos maiores índices macroeconômicos, novamente aquilo que explicamos em relação ao IGPM e ao IPCA. Esses fatores foram parcialmente compensados por uma redução na margem de implementação de infraestrutura em função dos menores investimentos em Janaúba na comparação anual e o aumento de quase 36% nas despesas financeiras líquidas, resultado das captações feitas pela Taesa em 2020. Também houve o aumento do IPCA e um menor volume de disponibilidades de dinheiro em caixa em função dos investimentos que a empresa vem fazendo. Em relação ao índice de disponibilidade de linha, a empresa manteve um índice excelente, em 99,96% no primeiro trimestre desse ano, pouquinho abaixo dos 99,98% do mesmo período do ano passado.
Em relação aos custos, despesas, depreciação e amortização da Taesa no primeiro trimestre de 2021, eles totalizaram um valor de 239,7 milhões, valor esse que é 6,4% inferior ao primeiro trimestre de 2020. Detalhando esses custos, vemos que o custo com pessoal teve um acréscimo de 11% na comparação anual, chegando ao valor de 42,8 milhões nesse trimestre, bem superior aos 38,6 do primeiro trimestre de 2020. Segundo a companhia, esse acréscimo nos gastos com pessoal é explicado pelo reajuste salarial de 5,45% concedido aos seus empregados, além da entrada em operação e da conclusão de São João, São Pedro, Lagoa Nova e da operação em Mariana, além do novo programa de meritocracia, promoções e aumento do quadro. Em relação aos materiais, houve um decréscimo de 13,5% na comparação anual, sendo que o valor gasto nesta linha foi de 168,6 milhões no primeiro trimestre de 2021. Os demais itens desta linha de custos, despesas, depreciação e amortização, que representam um montante menor das despesas da companhia, são o serviço de terceiros, que teve uma queda de 16,4% no gasto com serviço de terceiros, sendo de 12 milhões no primeiro trimestre desse ano. Outros que teve um acréscimo de 143%, chegando a 11,6 milhões de reais. E em depreciação e amortização, houve uma desvalorização de 4,7 milhões, acréscimo de 36%. Em relação ao endividamento da Taesa, verificamos que, na comparação trimestral do quarto trimestre de 2020 em relação ao primeiro trimestre de 2021, houve um acréscimo no endividamento total de 2,4%, saindo de 6 bilhões 111 milhões no quarto trimestre de 2020 para 6 bilhões 257,6 milhões no primeiro trimestre de 2021. Em relação ao caixa e disponibilidades, as aplicações da Taesa, havia 905,6 milhões nesta linha no quarto trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021 esse valor foi para 1 bilhão e 31 milhões de reais, um acréscimo de 13,9%. Isso fez com que a dívida líquida da companhia saísse de 5 bilhões 205 milhões para 5 bilhões 226 milhões nesse primeiro trimestre de 2021, um acréscimo de 0,4%. Nesse gráfico, nós podemos observar a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio da Taesa desde 2010 até 2020. E verificamos neste gráfico que a empresa vem crescendo o seu lucro e, consequentemente, crescendo também a distribuição de proventos. Se olharmos em 2010, a empresa lucrava 429 milhões e distribuiu 333 milhões. E esse valor foi crescendo ao longo dos anos, sendo que em 2020 atingiu um lucro líquido de 2 bilhões 263 milhões, ou um lucro líquido ajustado de 1 bilhão 632 milhões, e distribuindo 1 bilhão 606 milhões de reais durante o ano de 2020. A Taesa é um curioso caso de empresa endividada e mesmo assim boa. A Taesa mantém sempre índices de endividamento altos, mas isso é consequência de sua política de crescimento. A empresa capta recursos a um valor menor do que o consegue oferir em sua atividade. E como sua atividade é extremamente previsível, a empresa tem uma grande confiança em conseguir resgatar valor suficiente para quitar o seu endividamento e sobrar um lucro adequado para remunerar os seus acionistas. Hoje, a Taesa não faz parte de minha carteira de investimentos,
mas está sendo melhor estudada para quem sabe ingressar em um futuro próximo. E vocês, o que acham da companhia? Já tem posição na Taesa? Pretendem aumentar? Ela é uma ótima geradora de dividendos? Comentem! E relembrando, se não for inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu like para nos ajudar. Um forte abraço e bom investimento a todos!